Tudo bem com você? Como é bom ver a igreja movimentada e os nossos irmãos chegando. Sejam todos bem-vindos. Você que é membro dessa igreja, algumas pessoas que estão em outras igrejas e hoje estão aqui com a gente. Você que é nosso irmão, nosso convidado, sinta-se à vontade. É bom vê-lo voltar. Seja bem-vindo novamente. Porque é muito bom, né? Estar na casa de Deus. Todos os dias são especiais, mas o dia que a gente está junto aqui, ele é diferente. O sábado tem aquela bênção especial, mas o domingo também tem e a quarta-feira também tem. Porque a gente tem a oportunidade de se encontrar. E principalmente o nosso encontro com o nosso Deus. Não é verdade? Do jeito que você está, vamos falar com Deus? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui juntos para te adorar e te louvar. Obrigado porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. Poderíamos ir para vários lugares, mas o nosso coração nos trouxe aqui porque queremos ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é verdade. Obrigado, Pai, porque temos essa oportunidade. Que isso se multiplique em nosso coração e que a gente também possa levar para aqueles que ainda não conhecem a Tua verdade. Muitas pessoas estiveram por aqui nessa igreja. Hoje não estão mais. Mas hoje a gente começa o nosso programa para que a gente possa influenciar novamente essas pessoas no seu caminho. Mostrar a verdade, a sua verdade eterna, para que possam retomar a caminhada e juntos esperar a volta de Jesus. Esteja no nosso meio. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai ter um momento de comunicação. Agora você fica por dentro da programação da Igreja do Jardim América. Esta semana estamos com o nosso reencontro com o pastor Arilton Oliveira. Traga um amigo e dê a ele uma oportunidade de ser ricamente abençoado com as boas novas de Cristo. Esta semana, todos os dias, às 19h30. Dia 29, sábado, às 16h30. Caravana Novo Tempo na Igreja do Bosque, em São José dos Campos, com a presença do quarteto Arautos do Rei. Dia 30 de novembro, domingo, teremos a celebração e revelação do Amigo de Oração. Um grande evento será promovido pelo Ministério da Mulher e envolverá 5 igrejas. O programa terá música, testemunho, sorteios e dinâmicas. Procure a Rusileia e pegue seus cartões para enviar a um amigo. Então, relembrando, escolha alguém por quem orar. Pegue os convites com o Ministério da Mulher. Entregue o cartão convite ao seu amigo de oração. Confirme a presença do seu amigo no dia 30, domingo. Ore e confie que o Senhor fará grandes maravilhas através da sua oração. Já deu. Boa noite, queridos. Que bom que é estarmos aqui na casa do nosso Deus, né? Iniciando a nossa semana juntos, adorando, louvando o nome dEle, vindo buscá-lo em espírito e em verdade. Amém. Vamos então participar ativamente do culto neste momento, adorando o nosso Deus através do louvor. Eu vou pedir para o pessoal lá do som colocar para a gente o poder do amor. Nós vamos louvar então o nosso Deus com este. O poder do amor, tá? Esse aí acho que é falar com Deus. Outro? Vamos aguardar só um minutinho, então. Esse hino, com certeza, você conhece. Ele é dos nossos
CDs jovens aí, mais antigos também, né? Um hino que tem uma letra muito bonita, uma letra... nós vamos trocar o hino. Pode Cair o Mundo, que é um outro hino com uma letra fantástica também, que ele fala um pouquinho que em meio a tribulações, em meio a problemas, se nós estivermos ligados e firmes ao nosso Deus, o mundo pode cair ao nosso redor, mas nós estaremos em paz. Vamos louvar? Corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz.
adoração ao nosso Deus, porque pode cair o mundo, mas nós estamos em paz, porque nós estamos junto ao nosso Salvador. Nós vamos cantar o hino 237. Todos nós temos necessidades, seja elas na vida espiritual, na vida material ou na vida intelectual. Todos nós temos necessidades, não é verdade? E também a promessa de Deus é que Ele supre todas as nossas necessidades. Louvado seja Deus para isso. Mas eu queria ler um texto com vocês aqui hoje, antes de orarmos, para refletirmos na importância do Espírito Santo sobre a nossa vida. Está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Paulo diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Nós, como pecadores, temos indiscutivelmente essa necessidade, espiritualmente falando. Se eu e você não buscarmos e não clamarmos pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui nesta noite. Louvado seja Deus, porque você permitiu que o Espírito Santo tocasse seu coração e você viesse aqui para juntos adorarmos e a louvarmos esse Deus. Mas ainda quando estamos nesse mundo, temos as necessidades físicas e materiais. Eu não sei qual que é a sua, eu sei a minha. E por isso eu venho na presença de Deus, com fé, rogar por Ele, para que Ele nos abençoe nesta noite. Se você quer vir aqui, para que juntos possamos orar e clamar pelo poder de Deus, não só pelas necessidades físicas e materiais, mas em especial pelas necessidades espirituais, mais em especial ainda pelo poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Se você quiser se unir comigo aqui, juntos, e orarmos a Deus,
clamando pelo poder e derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós vamos orar agora. Se não, se você puder se ajoelhar, se ajoelhe onde você está. Santo e eterno Deus, que privilégio é ver o teu povo aceitando o teu convite e se dobrando, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus Criador. É o Deus que merece, ó Deus, a nossa reverência, a nossa adoração. Por isso nos curvamos humildemente, sabendo que somos pecadores, que não somos merecedores, mas viemos aqui unicamente, ó Deus, felizes pela fé, pelo perdão, pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Nós o aceitamos como nosso Salvador. Nós entendemos, ó Deus, e compreendemos e aceitamos toda a intervenção que o Santo e Bom Espírito tem feito em nossas vidas. Por isso nos achegamos mais perto de Ti agora em oração, para clamar e pedir, ó Deus, que o Teu Santo e Bom Espírito seja derramado sobre as nossas vidas poderosamente, para que não venhamos deixar os Teus santos e bons caminhos, ó Deus, porque pela nossa natureza natural, nós não queremos estar com o Senhor, mas nós Te louvamos porque nesta noite nós desejamos estar aqui com o Senhor, e nós confirmamos isso com nossa presença. Tem queridos no nosso meio, ó Deus, que um dia se afastaram, deixaram de estar no nosso convívio, mas nunca se esqueceram do Senhor e dos Teus caminhos. Nós Te louvamos porque eles se fazem presente aqui também, ó Deus. Toda essa programação, todo esse plano é para eles, mas é para nós também permanecemos em Teus santos e bons caminhos. Que o Senhor dirija mais uma vez o pastor Arilton, que ele fale, ó Deus, iluminado pelo Teu Santo e Bom Espírito, e que continue nos abençoando e nos agraciando, ó Deus. Temos uma semana pela frente. O Senhor sabe os desafios e as lutas que enfrentaremos. Pedimos que o Senhor esteja conosco e que também possamos confiar no Senhor para termos a vitória em Cristo Jesus. Amém, Deus.
Boa noite, queridos irmãos e amigos. Obrigado, coral, por essa linda canção. É família em canto ou é canto em família? Família em canto. As inscrições estão abertas para o coral? Então, se alguém desejar participar, só procurar aqui os membros do coral, a diretora, eles saberão indicar como participar, viu? Que bom que você veio. Essa semana vamos ter aí uma semana muito especial de estudo da Bíblia, baseados no Evangelho de João. Nós saímos do Apocalipse, mas não saímos de perto de João. Vamos continuar no Evangelho de João. Uma das virtudes da minha esposa, além de ser uma boa dentista, ela é muito boa em português. Ela é no momento a única aluna da Universidade Federal de Montes Claros que fechou a prova de redação. E por causa disso eu sofro muito em casa, né? Então tudo que eu falo, eu tenho uma professora em casa. Eu queria corrigir o que eu falei ontem. Eu aprendi com um professor meu o que expliquei ontem a respeito do verbo ser. Mas ela me disse ontem que o verbo ser é um verbo de ligação. Essencialmente ligação. E como um verbo de ligação, ele carece de um complemento que é um predicativo do sujeito. Então, quando Cristo diz que Ele é o grande eu sou, e eu disse que essa semana vamos estudar sobre o eu sou hoje, o pão da vida, e depois essa semana sobre a água da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor. Então, esse é o predicativo do sujeito. Como já diz a palavra, o predicativo é uma qualidade. Então, me perdoem os professores de português, porque ontem eu dei uma informação errada e eu estou corrigindo a informação. Está vendo como é bom ter uma esposa em casa? E os verbos de ligação são 9. Agora eu vou esbanjar, né? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar. Esses são os verbos de ligação. Verbos de ligação. Pois bem, hoje vamos aprender um tema muito interessante. E antes, preparando nosso coração também, eu queria cantar um hino com vocês. Cadê as cantoras? Vou convidá-las que venham aqui mais uma vez. É o 237. Nós vamos cantar o 237 do Inário, porque esse hino, ele está baseado no texto que eu vou usar essa noite. 237. E eu queria, viu, Rose, escolher cada noite um hino alusivo ao que eu vou pregar, para que a gente cantasse. Porque você sabe que nós temos uma liturgia na igreja que às vezes para mim não faz muito sentido, tem hora. Porque o hino, ele tem que preparar o nosso coração para o estudo da palavra. Aí a gente canta o hino lá no início da liturgia, e a hora que chega a hora de pregar, a gente nem sabe qual foi o hino inicial mais. Aí perdeu-se todo o impacto que ele deveria causar. Mas você vai entender. Hoje o tema é Jesus, o pão da vida. E aqui nós vamos cantar agora Jesus, pão que desceu do céu. E eu vou cantar com ela. Se não abaixa o microfone não, hein? 237. Só aqui no piano. Pode deixar só aqui no piano. Obrigado. 237. Eu sei que a perfeita paz junto ao bondoso Deus não há temor nem obras más junto ao bondoso Deus. Olha o coro que lindo. Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu do céu, segura-me bem perto do coração de Deus. Há conforto e luz. Eu sei que há conforto e luz junto ao bondoso
Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu do céu, segura-me bem perto do coração de Deus. Muito obrigado. Pão é o alimento mais universal do planeta. Eu trouxe algumas estatísticas. Elas não estão atualizadas como deveriam, mas elas nos dão uma noção da carência que o mundo tem de pão. Algumas estatísticas apontam que nós temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. 1 bilhão. E por causa da fome, muitos estão morrendo. Uma morte a cada 3 segundos. 19 mortes por minuto. 1.125 mortes por hora. 27 mil mortes por dia. E 10 milhões de mortes por ano. As pessoas estão morrendo por falta de pão. Por isso vivemos numa sociedade tão carente do pão físico, ao mesmo tempo tão carente do pão espiritual. É por isso que Jesus, ele vai usar no Evangelho de João a figura de um pão, para dizer ser ele o pão. Ontem nós aprendemos de que Jesus declarou-se ser o grande eu sou. Mas esse verbo eu sou precisa de um predicativo. E essa semana vamos aprender a cada noite a respeito de um predicativo. Hoje, eu sou o pão da vida. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 6. E nós vamos a cada noite percorrer um capítulo desse Evangelho. João, capítulo 6, dê uma olhada no verso 35. João 6, verso 35. Assim disse Cristo: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Verso 48. Eu sou o pão da vida. Antes desse discurso feito por Cristo, no dia anterior, ele havia multiplicado os pães, como você vê no capítulo 6, verso 1 em diante. Nessa ocasião, Jesus havia feito um milagre. Ele havia multiplicado pães e alimentado uma multidão incrível. As pessoas ficaram entusiasmadas com esse milagre de Cristo poder multiplicar pães. E todos se alimentaram, e ainda sobraram pães. Afinal de contas, se ficar perto de um homem que pode multiplicar os pães traz tanta segurança material, por que ficar longe dele? No dia seguinte, as multidões voltaram em busca de Cristo. E dentre aquela multidão, a maioria ali estava apenas interessado no pão físico. E alguns, quem sabe, conjecturaram: eu não preciso mais trabalhar, esse homem multiplica pão, basta ficar perto dele. Interessante que as pessoas estão sempre voltadas ou ocupadas em conseguir comida e coisas que dizem respeito à nossa vida natural. De fato, 3 palavrinhas hoje são apaixonantes para a sociedade moderna: móveis, imóveis e automóveis. Mas essas coisas acabam criando um vazio. Porque muitos bens, muitas coisas, mas quando se alcança, percebe-se que elas não satisfazem. As coisas materiais chegam também ao seu fim. A necessidade acaba. Ou melhor,
o saciamento da necessidade acaba e as pessoas precisam de mais pão. Assim o mundo está cheio de coisas fúteis, passageiras. É por isso que o mesmo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 16, vai dizer: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. E quando paramos para pensar, você percebe que nós ocupamos, às vezes, 1/3 da vida ou mais na busca do pão material. Porém, Jesus queria que eles entendessem de que ele não viera apenas para atender suas necessidades materiais, multiplicando pães e peixes. Jesus queria que eles compreendessem que ele pode satisfazer as necessidades do coração. Jesus não veio apenas para saciar a fome, ele veio para transformar corações. Esta foi a grande missão dele. Esse é o grande desafio do cristianismo: transformar corações. Mais que preocupado com questões externas, Jesus queria ir à raiz do problema, o coração. Diante disto, quando agora as pessoas o procuram, Jesus lhes disse que eles não deveriam buscá-lo apenas com a intenção de receber a comida. E Jesus os critica. Vocês não deveriam vir aqui apenas porque eu multiplico pães. Vocês deveriam vir a mim porque eu posso dar para vocês a vida eterna. Olha o versículo 30, João 6, 30. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Verso 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Você sabe que os judeus, eles se consideravam a descendência de Abraão, Isaac, Moisés. E de fato eles o eram. E no tempo do Antigo Testamento, Deus usou Moisés para alimentar o povo. Ainda que Moisés fosse o intermediário, quem alimentara o povo de fato fora Deus, fazendo descer o maná. Mas os judeus atribuíam a Moisés esse feito. E você sabe que Moisés havia escrito pelo menos 5 livros que nós chamamos o Pentateuco. E os judeus, ao estudarem esse livro, eles desenvolveram outros comentários do Pentateuco. Por exemplo, o Midrash. O Midrash é um comentário do Pentateuco. Aí depois veio o Mishnah, que é um comentário do Midrash. E nesses comentários, não no Pentateuco, mas nos comentários do Pentateuco, havia uma crença de que o Messias, quando ele viesse, ele repetiria o milagre de Moisés. Ele faria o pão descer do céu de novo. Aí quando Cristo disse para eles assim: vocês não deveriam vir após mim apenas por causa do pão que eu multipliquei? Eles disseram assim: então se você é o Messias, que sinal você faz para que nós creiamos que você é o Messias? Porque Moisés fez o pão descer do céu, nossos pais comeram do maná. Você pode fazer isso então, para provar que é o Messias? Mas Jesus não viera provar para eles que ele era o Messias. Jesus não estava preocupado com isso. Inclusive na noite anterior, quando ele se despediu das multidões, ele depois despediu os discípulos, que pegaram um barco, houve a tormenta, e Jesus veio caminhando sobre as águas até o barco. Pedro pediu para caminhar em direção a ele. E aí depois, quando eles chegaram ali onde Cristo estava, eles perguntaram: como você chegou aqui? Eles sabiam. Os discípulos tinham contado para eles que Jesus andara sobre as águas. Agora eles chegaram e perguntaram assim: como é que você chegou aqui? Conta de novo para nós. Como é que foi andar sobre as águas? Que história é essa? Jesus não contou para eles. Jesus não estava ali para satisfazer a curiosidade deles.
E então Jesus começou a fazer um discurso. O critério humano é sempre pedir uma prova, uma demonstração de autoridade para depois crer. Mas na esfera de Deus, as coisas acontecem de forma diferente. Você primeiro tem que crer para depois ver. Você nunca vai ver para crer. Assim funciona na esfera divina. Por exemplo, alguns, nesse exato momento, podem estar enfrentando um dilema com relação à observância do sábado. Já aprenderam que o sábado é bíblico. Já sentem no coração o desejo de guardar esse mandamento de Deus. Estão conscientes de que, em não obedecer esse mandamento, estão quebrando toda a lei. Mas eles estão esperando que algo aconteça para começar a observar o sábado. Eu tenho alguns amigos que estão nessa situação. Um deles disse para mim várias vezes: pastor, eu só estou esperando a minha aposentadoria para começar a santificar o sábado. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Você não tem que ver acontecer para crer. Você tem que crer para que elas aconteçam. Você tem que dar o primeiro passo para que o mar se abra. Então você não pode esperar que alguma situação te dê o sábado livre. Você tem que, pela graça de Deus, dizer: de hoje em diante, eu não mais trabalho no sábado, e as portas vão se abrir. Eu já contei para vocês um pouco da minha história. Eu não sei se eu contei também do meu irmão. Ele era um pintor na empresa Itapemirim, essa empresa de ônibus. Ele era um pintor que trabalhava na oficina, então os ônibus, quando tinham qualquer acidente, vinham para a garagem, ali em Cariacica, no Espírito Santo, e eles tinham um prazo muito curto para reformar o ônibus e colocar na linha, porque um ônibus parado um dia era um prejuízo tremendo. Por causa disso, eles eram em 4 pintores, e cada um deles folgava um domingo apenas por quinzena. Trabalhavam intensamente. A cada 15 dias tinha um domingo. E depois compensava essas horas aí no dia a dia, reduzindo a carga horária deles. Eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia com esse meu irmão, que é mais velho do que eu. E depois que nós chegamos nesse tema, ele fez uma pergunta assim para mim: mas eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa para sustentar. A Itapemirim não deixa ninguém folgar o sábado. Eu tenho 2 folgas por mês. Como é que eu vou fazer? Eu disse: você deixa na mão de Deus, dia que você não trabalha mais ao sábado, e Ele vai cuidar. Ele disse: tá bom. E ele foi para a empresa e falou isso para o gerente dele. O gerente disse assim: eu não posso resolver o teu caso, eu vou levar para a supervisão. Levou o caso para a supervisão. E depois de uma semana veio a resposta. Deram para ele 4 sábados por mês. Ou seja, todo sábado. Meu irmão tornou-se o único funcionário da Itapemirim, pelo menos que eu conheço, lá em Cariacica, na garagem da empresa, que folgava todo sábado. E ele ficou lá ainda por mais 3 anos nessa empresa, até que saiu para cursar teologia, e hoje é pastor também. Percebe? Ele tinha uma esposa para cuidar. Mas ele não falou assim: eu vou então ver se eles me dão. Ele disse assim: eu não trabalho mais no sábado. E ele foi a exceção. Agora, tem que ser lembrado um ponto aqui: ele era um bom funcionário. Às vezes nós queremos ter privilégios, mas somos péssimos funcionários. Então a empresa falou assim: você já vai tarde. Você não trabalha? Está despedido. Agora eles não mandaram ele embora. É claro que Deus estava dirigindo as coisas, mas segundo, porque ele é um bom funcionário. Então o adventista tem que ser o melhor funcionário da empresa. O adventista tem que ser aquele funcionário que o patrão põe os olhos e diz assim: se eu perder esse homem, essa mulher, a minha empresa está perdida. Porque ele aqui é um carro-chefe. Ele puxa. Ele faz as coisas acontecerem. Ele é dedicado, ele é honesto, ele é fiel. Agora, se você é um funcionário meia boca, como dizem por aí, meu amigo, a empresa não vai pensar 2 vezes em assinar a sua demissão. Bom,
Foi nesse contexto que Jesus disse assim: eu sou o pão do céu. Em outras palavras, o milagre maior não foi o maná que alimentou essas pessoas lá no deserto. E Jesus disse para a multidão: os vossos pais comeram sim do maná no deserto, mas eles comeram e cadê eles? Eles morreram. Mas se vocês comerem do pão que eu der, vocês jamais morrerão. Vocês terão a vida eterna. Ou seja, Ele próprio é quem nutre a alma para a vida eterna. Ele estava propondo algo muito melhor do que o maná que os antepassados deles haviam comido no deserto por 40 anos. De fato, só Jesus pode saciar a fome da alma. E enquanto alguém não se encontra com Cristo, nós vamos perambular pelas avenidas desse mundo, comendo em busca de outras coisas, comendo outras coisas, achando que elas poderão nos saciar. Interessante que uma repórter que fez a cobertura da morte de Freddie Mercury, aquele vocalista do Queen, na sua entrevista, ela disse em suas palavras: o homem, Freddie Mercury, que no Maracanã fez 100 mil pessoas cantarem Love of My Life, morreu dizendo sozinho que não tinha uma relação de amor instável com ninguém. Levou 100 mil pessoas a cantar o amor de minha vida, mas morreu sem ter vivido um amor sincero. O homem que tinha milhões de fãs, morreu dizendo ser o homem mais solitário do mundo. Ou seja, de que adianta a fama, o dinheiro, o prestígio, se no momento crucial da vida você não tem Jesus, que é a maior riqueza? Ou tenho Jesus, ou estou fadado à ilusão, ao vazio, à derrota. E mesmo nós cristãos, quando olhamos para o nosso sistema de valores, o que está no topo? O que tem sido o motivo da minha busca diária? A gente começa a perceber que tem hora, a gente começa a inverter os valores. E a começar a colocar coisas que não deveriam estar lá no topo. Isso nos deveria levar à reflexão. Eu e você todo dia temos que pensar: o que de fato importa nessa vida? O que é que está no topo do meu sistema de valor? E muitas vezes é na hora da morte que as pessoas são levadas a essa reflexão. Mas para muitos, tarde demais. Porque na hora da morte não dá para reverter o quadro, muitas vezes. Então, se eu perguntasse para você, o que está em primeiro lugar na sua lista como prioridade do seu sistema de valor? O que está lá? E às vezes a gente pode perceber de que as coisas pelas quais estamos lutando todos os dias não são de fato as coisas que importam nessa vida, pelo menos que perdurarão para a eternidade. Jesus não realizou ali o milagre que a multidão havia pedido. Faz-nos um sinal para que creiamos que tu és o Messias. Mas apresentou suas credenciais divinas, referindo-se a si mesmo como sendo o eu sou do Antigo Testamento. Leia comigo o verso 48 do capítulo 6. 48. Eu sou o pão da vida. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. O pão que eu vou dar pela vida do mundo é a minha carne. Os seus ouvintes entendiam que essas palavras se referiam ao grande eu sou do Antigo Testamento. Deus havia tirado o povo de Israel do Egito
e miraculosamente conduzido à terra prometida. Assim como seus pais necessitaram do maná no deserto para chegarem a Canaã, eles precisavam do suprimento espiritual que os conduziriam a Canaã celestial. Simbolicamente, hoje, nós estamos no deserto, em direção à terra prometida, a Canaã celestial. Não conseguiremos por nós mesmos o alimento que nos supra nessa jornada até o céu. Somente Jesus, o pão da vida, é capaz de alimentar nossa alma. Somente Ele pode dar a verdadeira nutrição. E tão essencial quanto o pão físico é para a vida, assim o pão espiritual é para a nutrição da alma. Estão no mesmo pé de igualdade. E a gente não passa um dia sem o pão físico, mas conseguimos passar um dia sem ler a Bíblia, sem orar, sem falar de Cristo, sem ir à igreja. Então nós temos que colocar um equilíbrio em nossa vida. Se o pão espiritual é tão importante quanto o pão material, eu tenho que ter a mesma sede pela busca, o mesmo desejo de buscar. E então Jesus faz aqui uma promessa de vida eterna. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue, verso 54, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Jesus deixou claro para eles que eles poderiam até passar pela morte, mas Ele os ressuscitaria. E o próprio Cristo, no capítulo 5, verso 28 e 29, havia falado sobre as duas ressurreições. A ressurreição da vida e a do juízo. Uma que acontece no momento da volta dele e outra 1000 anos depois. E é esta primeira ressurreição que ele está se referindo. Aquele que comerá a minha carne e beber o meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Que dia é esse? É o dia da volta dele. Então a ressurreição é uma promessa de Cristo. O pão que é Jesus alimenta para esta vida e para a vida eterna. Agora, o que significa comer da carne e beber o sangue do Filho de Deus? A princípio, a multidão, e principalmente os líderes judeus, encararam isso de forma literal. Assim como fizeram Nicodemos no capítulo 3, quando Jesus disse para ele, necessário te é nascer de novo. Ele sabia o que Jesus estava falando, mas ele disse assim, então o que eu tenho que fazer? Voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Não. Ele levou para o lado da literalidade, a multidão fez a mesma coisa. Mas como que pode este dar a sua carne a comer? Como que vamos comer da sua carne? Como que vamos beber o seu sangue? O próprio Moisés nos proibiu de comer sangue. E então, diante desse discurso, o que aconteceu? Qual foi a reação da multidão? Olha para o verso 60, capítulo 6, verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. De fato, no Evangelho, esse é o discurso mais duro que nós temos do Cristo. É um momento singular, quando ele faz um sermão e uma multidão vai embora, deixa de segui-lo. Mas o que significavam então as palavras comer da carne e beber do sangue? Assim como você, quando se alimenta ou come do pão, o alimento vira nutrientes para manter o seu organismo. Comer da carne e beber do sangue significa entrar num relacionamento com Cristo, participar com Ele de tal forma de que a pureza que emana da vida dele seja introduzida na tua e ela te alimente completamente. E isso acontece mediante a ação do Espírito Santo. De fato, nós somos alimentados pelo Espírito. Então Cristo, Ele nos promete
que aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue vai ter vida e vida eterna. É o Espírito que faz isso por nós. Comer o pão e beber o sangue significa abrir o coração a Cristo e deixar que Ele entre e assuma o controle da vida. E Ele faz esse controle pelo Espírito Santo. Significa ter o Espírito Santo no coração, dirigindo os pensamentos, as palavras e as ações. Isto é participar com Ele. Esta é a essência do cristianismo. Vocês querem ver quem é que vai estar pronto ou não para a volta de Cristo? Prontos estarão aqueles a quem o Espírito Santo dirige a vida. Mas como que eu posso entender, ou detectar, ou visualizar se o Espírito ou não está dirigindo ou não a minha vida? É pelas obras. Porque quando o Espírito Santo vem para a vida, a palavra de Deus diz lá em Gálatas que vão ser produzidos os frutos do Espírito, que são amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Estas coisas estão sendo vistas na sua vida, é o Espírito Santo quem está dirigindo. Não são vistas, você não comeu ainda da carne e nem bebeu do sangue do Filho de Deus. Quando Cristo esteve na véspera da crucifixão, lá no cenáculo, e ele partiu o pão e distribuiu o cálice, ele falou a mesma coisa. Este é o meu corpo que é dado por vós. Esse cálice é símbolo do meu sangue que é dado por vós. Então esses emblemas da cerimônia da comunhão ou da ceia, eles também falam do comer e beber o sangue de Cristo, a carne e o sangue. Então eu tenho que agora fazer uma análise da minha vida. Quanto da minha vida está sendo dirigida pelo Espírito Santo? Faça você uma retrospectiva. Ora, durante a semana eu estou envolvido em trabalhos. Como que é o meu trabalho? Como que eu me porto no meu trabalho? E quando eu não estou no trabalho, o que eu faço? Qual é o meu lazer? O meu lazer é um lazer que agrada a Deus? Os anjos podem participar? Ou o lazer que eu tenho é um lazer onde os anjos não podem estar presentes? O meu relacionamento, a forma como eu trato as pessoas, evidencia da presença de Deus no coração ou não? Eu trato as pessoas com indiferença, com ódio, ou eu as trato com amor, com delicadeza? Hoje, depois que eu vim do futebol, eu fiz um monte de gol em cima do Eloy lá hoje. Eu fui à feira, e aí quando eu cheguei na feira, uma senhora perto do muro disse assim: você tem um dinheiro para me ajudar? Eu tinha pego o dinheiro na carteira, estava com R$50 no bolso apenas. Eu não tinha trocado para dar naquela hora. Eu ia comprar as coisas e talvez ia sobrar alguma coisa. Eu disse: agora eu não tenho. E eu passei. Aí eu fui e comprei o que eu precisava comprar. E quando eu voltei, eu fiquei olhando para o muro onde ela estava, pensando assim: se ela estiver lá ainda, eu vou dar para ela o que eu tenho. Mas ela não estava lá mais. Interessante que eu fiquei na feira comprando as coisas e pensando naquela mulher. Ela aparentava ter assim uns 60 anos. E depois eu fiquei me perguntando: será que essa senhora tinha o que dar para os filhos na hora do almoço hoje? Mas eu estava com 3 coisas na cabeça que a mulher tinha pedido para comprar, entendeu? Ela disse assim: vá na feira e você compra laranja lima, compra beterraba e compra a couve. E eu pensando nisso, correndo, tal. Assim, ela pediu e eu respondi automático, passei e fui. E quando eu comecei a comprar, eu comecei a pensar naquela mulher. E eu falei: poxa, que chance eu perdi, né? De ter me aproximado e disse: olha, você está precisando de dinheiro para comprar alguma coisa? Está com dificuldade em casa? Eu posso dar para você R$50. Eu posso. E às vezes eu fico me perguntando, depois
dessa oportunidade que eu perdi hoje. Eu fico me perguntando quando Cristo voltar, né? Lembra? Vinde benditos meu Pai, entrar na posse. Vem para cá, fica à direita aqui. À direita por quê? Ah, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Ah, mas quando é que nós estivemos com fome? Ah, quando vocês fizeram a um desses pequeninos aí. Irmãos, eu fiquei pensando, que lição eu perdi hoje. Eu podia ter parado. Eu podia ter voltado no carro, pegado mais dinheiro na carteira. R$50 não me farão falta. Mas Deus todo dia faz isso com a gente. Todo dia Ele dá uma oportunidade de crescimento. Todo dia Ele te dá uma chance. Mas se você não tiver sintonizado, se Cristo não estiver ocupando o 100% do seu coração, nós vamos continuar agindo assim, mecanicamente. E às vezes, o parar para atender um pedido tão simples desse, pudesse amanhã ou depois eu receber uma bênção, assim, extraordinária. Não é que Deus é mercantilista e negocia, mas há uma promessa na Bíblia que diz assim: aquele que for fiel no pouco, sobre o muito, o colocarei. Mas às vezes nós estamos perdendo a chance de fazer a coisa certa, porque nós estamos cegados, porque a nossa vida está voltada para outra direção, e a gente está perdendo as lições que Deus quer nos ensinar. Nós temos que ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E quando Ele falar, nós temos que agir. Quem sabe se quando Ele começou a falar comigo enquanto eu estava comprando, eu voltasse lá, eu ainda encontraria essa mulher. Mas eu esperei fazer toda a compra para passar pelo mesmo caminho e ela não estava lá. E eu fiquei pensando depois, talvez fosse o Cristo disfarçado. Talvez fosse o Cristo disfarçado. E eu perdi a chance. Sabe o que essa multidão disse? Você está se propondo a nos salvar? Você não é o filho de José? Você não é um carpinteiro? Você não é de uma família pobre? Você não é um mestre iletrado? Escuta, o teu nascimento não é duvidoso? Não tem uma história por aí na vila sobre sua paternidade? Você quer nos dar a vida eterna? Quem é você? E aquela multidão nesse dia perdeu a chance de receber o pão da vida que é Jesus. E diz o texto, o verso mais triste para mim do Evangelho de João: muitos a partir daquele dia o abandonaram. Olha, foram tantas pessoas que abandonaram a Cristo que ele não sei se ele sentiu, mas eu penso que o ministério dele foi ameaçado. Tanto é que ele se voltou para os 12 e fez uma pergunta assim: e vocês? Vocês também querem me deixar? Só sobrou vocês. Vocês também querem me abandonar? Mas graças a Deus que Pedro, ele tinha uma resposta para dar. E ele disse assim: nós te abandonamos? Para quem iremos nós, se tu tens palavras de vida? Para quem iremos nós? Amigos, eu e você estamos enfrentando hoje a mesma situação. Você poderá dizer assim: mas quem é você que está se propondo a me salvar? Um iletrado, um rabi? Um garoto de nascimento duvidoso? Um filho de um carpinteiro? Quem é Jesus para você? É esse aí? Ou você está no time de Pedro? Senhor, para quem iremos nós,
se tu tens palavras de vida. Nós não temos para quem, nós só temos o Senhor. O coral vai cantar agora uma música. Eu queria convidá-los. Enquanto eles cantassem, amigos, eu queria que você pensasse. Assim como o corpo necessita do alimento físico constantemente para a sua nutrição, também necessitamos renovar-nos espiritualmente em todo o tempo para a devida nutrição da alma. Nossa alma é nutrida quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, quando frequentamos a igreja, quando falamos de Jesus para outras pessoas. Esse é o processo pelo qual nos alimentamos de Jesus, o pão do céu. Nossa satisfação e salvação dependem de comermos desse pão. O pão da vida é um retrato do amor de Deus por você. Não há felicidade sem Jesus. Talvez estejamos buscando sentido para a vida. Talvez estejamos sentindo angústia de alma, medo e insegurança. Deus tem a resposta para você. Alimente-se do pão da vida. Como, pastor? Gastando tempo com Ele todo dia, permitindo que o céu domine sua vida, que o Espírito lhe dirija os pensamentos, palavras e atos. E Ele prometeu para nós, aqueles que viverem assim, até pode morrer nessa vida, mas eu ressuscitarei no último dia. Por isso, amigos, nós temos algo grandioso para nos apossar nessa noite. Enquanto o coral cantar, eu queria perguntar, qual vai ser a sua resposta? Você vai aproveitar essa chance nessa noite e alimentar-se desse pão da vida? Você vai deixar que Jesus assuma o controle da sua vida? Ou você vai querer continuar sendo o seu próprio guia? Pense nisso enquanto ouviremos o coral.
eterno Deus e Pai, nosso coração cantou junto com o coral agora. Queremos entregar, Senhor, o nosso viver em Tuas mãos. Queremos orar para que o Teu Espírito faça em nós morada. Queremos comer da Tua carne, queremos beber do Teu sangue. Nós queremos ter parte contigo. Queremos suplicar que na Tua grande misericórdia o Senhor perdoe os nossos pecados e o Senhor conceda-nos um novo coração. Tire de nós o coração de pedra, insensível e duro, e nos dê um coração de carne, sensível à voz do Teu Espírito. Nós queremos que o Senhor assuma o controle da nossa vida. Nós queremos que o Senhor nos dirija em todos os momentos. Nós queremos buscar-te todos os dias, assim como buscamos pelo pão físico, material. Nós não queremos passar um dia sequer longe da Tua presença, porque vivendo dessa forma, daqui a pouco o Senhor vai voltar para nos buscar, e haveremos de estar, pela Tua graça, prontos para Te receber em glória e majestade. Se temos buscado levar uma vida independente do Senhor, se temos feito escolhas com base em nossa própria sabedoria, se temos buscado satisfazer os desejos do nosso orgulho, egoísmo, do nosso coração pecaminoso, nos perdoa, Pai, e ajuda-nos a caminharmos na Tua presença, a entendermos Tua vontade e pelo Teu Espírito a vivê-la. Despeça-nos agora com a Tua paz e o Teu perdão. E amanhã nos reúna mais uma vez aqui neste templo para estudarmos sobre Cristo, a água da vida. E que nós possamos ao longo dessa semana conhecer mais e mais de Jesus. E que nos apaixonemos cada vez mais pelo nosso Salvador. E que a nossa comunhão seja crescente até o dia da Tua volta. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.